todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10 e 17, diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitos perguntam por que Jesus colocou isso aqui em Romanos, a qual Paulo escreveu essa carta. Paulo já tinha a sabedoria que tudo vinha de Deus. Tudo fluía do seu trono. A própria fé, ele pedia para os crentes pedir a Deus para que Deus enviasse fé aos corações desses crentes, para que eles continuassem crendo no Evangelho, porque no mundo, o próprio Cristo falava que teríamos aflições. E após a criação da igreja, e Jesus ter ascendido ao céu, a igreja ficou com o Espírito Santo e os inimigos da igreja surgiram, cada vez mais vorazes para destruir a igreja. E precisava de uma força maior para buscar a Deus, que era a fé que dava essa sede pela busca da palavra de Deus. E muitos não tinham mais as condições que nós temos hoje de encontrar Bíblias nas livrarias por aí. Naquela época não era assim, não tinha Bíblia estampada à venda na rua, não. Era tudo algo escasso, não tinha muitas condições, não tinha muito aonde encontrar, não tinha onde buscar, porque a palavra onde chegava, o povo que não era crente, quando descobria que era a palavra de Deus, destruía aquilo lá, a cópia, e se perdia. E hoje temos várias oportunidades, mas muitos não têm mais a fé, não têm mais a sede de buscar a palavra, não querem mais ouvir a palavra de Deus. E esse versículo tem uma segunda tradução em relação a isso, que muitos se perguntam por que está escrito depois da vírgula, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir é um sentido, a audição é um sentido que temos. Assim como Deus desceu ali no Éden e soprou em Adão, ele deu todos os sentidos ao homem, Adão. E após fez a mesma coisa com Eva, tirando essa costela, depois soprando no sarino, e ela fez ter vida também. Nisso, nós sabemos que tudo flui do trono de Deus. O nosso sentido de ouvir, falar, ver, entender, tocar, o nosso paladar, tudo isso vem do trono de Deus. E o próprio Cristo, quando estava passando na rua de Jerusalém, e passou-se um cego no caminho, mendigando, um cego de nascença. Os discípulos passaram e viram aquele cego e falaram: Deus, Jesus, nosso mestre, quem foi que pecou para ele estar nessa condição? Quem foi que fez um mal para que ele estivesse pagando agora esse mal? Aí Jesus falou: ninguém fez mal nenhum, nem os pais dele, nem os antepassados dele, nem ele fez mal nenhum. Ele está nessa condição para que o nome do meu Pai seja glorificado através da minha obra na vida dele. Até naquele momento, aquele cego só tinha passado por privações, por momentos difíceis, e não sabia que era o objetivo dele na terra. Até o momento ele achava que seria mendigo para o resto da vida. Ele não sabia que havia uma transformação preparada naquele momento na vida dele, para ele transformar-se ele numa pessoa normal. Jesus chegou naquele caso, despertou do trono a pergunta nos discípulos, a pergunta chegou a Cristo, e a Cristo chegou a cura aquele cego de nascença. E tudo veio como uma obra já preparada, porque Jesus ia passar no caminho, o cego estaria naquele caminho, naquele momento, naquela hora, os discípulos olhariam para aquela direção, viria o cego e perguntaria a Jesus, como se tudo já fosse prescrito, como se a jornada de Jesus já estivesse escrita já no céu. Quando ele descesse, ele já sabia que caminho virá para que lado, que dia, que hora, que segundo que chegaria ali na fonte com aquela mulher. Ele sabia que aquela mulher ia chegar ali no meio-dia, sabia, porque estava tudo já condicionado para isso. Então, se vemos que os sentidos vêm do trono, aqui fala que o ouvir pela palavra, que a palavra de Deus impetrada ali no haja vida, no sopro, tudo aconteceu. Então, que possamos entender que todos os nossos sentidos vêm de Deus, que possamos honrar Ele a cada sentido, tudo que temos, agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá todo dia. Que muitos não agradecem por tudo que têm, mas quando perde qualquer um dos sentidos, vão querer reaver, vão querer de todo jeito, mas tem que dar valor enquanto tem. Essa é a palavra de hoje, fiquem na paz.